Mais uma vez eu vou listar 7 mangás iradíssimos para vocês lerem. Se você estiver assistindo esse vídeo e não sabia, esse é o segundo vídeo de lista de mangás. E se você estiver interessado em assistir o primeiro vídeo, é só clicar no card aqui em cima que vai ser direcionado para o vídeo. Mas antes de dar continuidade, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E se vocês curtem vídeos assim, se inscreva no canal e ative o sininho. E também para deixar uma moral e para ajudar o canal a crescer. Opa, tudo bem? Eu sou o Ciliedari. A primeira obra, logo de cara, que eu vou apresentar é pra quem curte essas coisas de inteligência artificial, aquelas coisas filosóficas que faz você pensar bastante, como também nossas emoções, sentimentos, origem humana e principalmente se você gosta de robôs, androides e sobre aquelas coisas de teoria do futuro que os robôs vão dominar a humanidade. E esse mangá que eu vou falar se chama Origin. Quando eu terminei de ler, eu vi que poucas pessoas comentam sobre essa obra e que para mim ela merece um grande destaque. Ela é um pouco curta, ela está completa, com 87 capítulos e ela tem um belíssimo traço. Só que ela peca em um aspecto, que é a questão de como a história é abordada. Que para mim, se o autor trabalhasse mais nessas complexidades filosóficas, sentimentos e emoções, e mais sobre a origem humana, sem sombra de dúvidas, que ela seria minha obra favorita. Mas ela continua muito boa mesmo com esses aspectos. A história é sobre um robô humanoide, que depois que seu criador, ou pai, como ele chama ele às vezes, é morto. E sua última missão que ele passa para o robô, chamado Origin, foi para ele viver apropriadamente. E ele com isso tenta entender o que ele quis dizer. E é bem legal ver ele tentando se adaptar para poder viver na sociedade humana e entender os sentimentos humanos. E, inclusive, há uma aparição de uma garota que ela acaba tendo sentimentos por ele, sem ela saber sua real identidade. E é bem bonito ver o desenvolvimento dele ao longo da obra toda. Tá aí uma obra muito boa para quem curte esse estilo. Dessa vez eu acho que vocês devem conhecer. E se vocês não conhecem pelo nome, devem conhecer pela essa cena no anime. Ela teve um anime e essa cena ficou um pouco famosa. Essa belíssima cena da bomba que bate nos peitos dela e voou para a cara novamente. Essa parte que vi e depois eu li o mangá, eu tive a mesma reação, que é o que eu acabei de ver. E comecei a ler e pensar, como assim? E esse mangá é para aquelas pessoas que curtem um gênero de ação, tipo os filmes que são famosos que vão para o cinema. Tem um eti e não é o forte, é mais para pimentar a questão do romance. E também para deixar certas cenas mais pesadas ainda. O mangá é do começo até o fim com ação, tendo nenhum momento parado. Tenho que dar os parabéns para o autor, porque quando você pensa que se acalmou, começa mais ação e desespero. E novamente essa obra está completa, com em torno de 117 ou 121 capítulos. Para deixar bem claro, ela contém 2 finais. Alguns não curtem isso, como eu também não gosto, mas acabou se encaixando muito bem, porque a história se passa dentro de um jogo, e esse estilo de jogo é o Battle Royale. Eu vou falar rapidinho a história. É um grupo de pessoas que, como é citado, a escória da sociedade, é jogado em uma ilha, e lá são obrigados a duelarem por suas vidas com diversos estilos de bombas. É muito bom o desenrolar da história e o desenvolvimento dos personagens, e também o desespero e a tensão. E fora o romance do protagonista com a heroína, que é maravilhoso. E para deixar bem claro, o romance não é lerdo, desenvolve bastante rápido. Se fosse vocês, ficariam também bem espertos, porque cada personagem desse mangá é um pior que o outro. Só tem traíra. E também as cenas muito pesadas. E sobre o anime, faz anos que eu assisti, então não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, é bem produzido. E eu vou citar uma curiosidade aqui rapidinho, que a capa do mangá é muito parecida com a capa dos jogos de Xbox 360, até o ícone. Quem curte terror ou suspense, essa é pra você. Uzumaki, uma obra de terror fantástica. E uma coisa que eu não sabia é que esse autor já é famoso por trazer grandes obras de terror. E de fato, ele é muito bom. Consegue transmitir uma obra de terror e suspense ao ler e deixar você bastante incomodado. Porque tem cada cena assustadora que, meu Deus. Antes de dar continuidade ao vídeo, se você tem fobia de certas coisas, dá uma pesquisadinha a mais sobre essa obra. Porque tem certas cenas e imagens fortes que podem acabar te prejudicando. A história gira em torno de uma cidadezinha que lá as pessoas acabam ficando obcecadas por espirais. Daí vem o nome Uzumaki, que significa espiral. Isso é bizarro demais, porque você vê as pessoas cada vez mais obcecadas por espiral, a ponto de matar famílias, amigos e modificar seu corpo para virar um espiral. Isso muitas vezes acaba passando um incômodo para você, que eu vou dizer, esse autor de fato sabe fazer uma boa obra de terror. E fora que essa cidadezinha acontece cada coisa assustadoras e bizarras, e também acaba prendendo as pessoas na cidade e pedindo delas saírem. Pra quem curte terror, esse mangá é ideal para você ler.
Nidomi no Yusha. Quem gosta de Isekai e com vingança pode ler que você vai gostar. Ele tem tanto uma novel quanto um mangá, mas pra quem gosta de ler novel, recomendo mais você a ler a novel. E também ela é mais difícil de ser acessada para ler. E quem não consegue acessar, pode ficar tranquilo e pode ler o mangá, que também é muito bom. Esse é um dos poucos Isekais que falam o motivo e explica direitinho o fato de como e do porquê ele foi transportado para outro mundo. E também fala o que aconteceu com a família e os amigos dele ao ser transportado para esse mundo. O herói, depois de ser traído pela princesa, ele elabora diversas ideias para a vingança dele e rumo a um parceiro que também foram traídos para ajudar ele na vingança. E essa obra é pesadíssima, tanto de diálogo quanto de ações. E quando ele novamente encontra a princesa depois da traição dela, rola coisas muito doidas, até ficar um pouco com pena dela. Ele é aquele famoso protagonista que parece mais vilão, são aqueles anti-heróis, para ser mais exato. Dessa temática de vingança, eu posso dizer tranquilo que essa é uma das melhores obras que eu já li. Se você gosta de Isekai, esse daqui que eu vou citar agora é um diferenciado, Fantasy Bishoujo. Dois melhores amigos, um bonitão, inteligente, bom em tudo e que todas as garotas são apaixonadas por ele. Só que ele é cansado dessa vida e quer viver uma vida mais tranquila. E o amigo dele de infância, que é o oposto dele, que vamos falar, fracassado e que sonha ter uma vida igual a vida do amigo dele, rodeado por garotas. Os dois são teletransportados por uma deusa. Só que o amigo do protagonista, que é o bonitão, acaba discutindo com a deusa e a deusa, irritada com ele, e lança uma maldição, fazendo com que o protagonista vire uma garota ideal na mente dele e que os dois são fadados a se apaixonarem. E isso é muito engraçado, porque os dois tentam se safar evitar esse clima de romance, só que acaba não conseguindo e fica muito engraçado. E fora que a habilidade do amigo dele é muito engraçada. E os dois sempre ficam entrando naquele clima de romance estranho, ficando muito engraçado, e os dois acabam aproveitando esse clima, um zoando o outro, sempre fica aquela zoeira entre amigos. E é muito engraçado. E a habilidade do amigo dele, o bonitão, como eu havia falado, é engraçada por causa que meio que ele criou super força, e isso sempre fica engraçado no clima. Esse é um bom Isekai, recomendo demais se você quer tirar algumas risadas. Um mangá eti, mas para muito um pouco bizarro. Ele fala sobre uma história de uma criança que sofreu bastante aos 5 anos, por causa que ele perdeu os pais em um acidente de carro. E com isso ele sempre foi migrando em cada casa dos parentes dele, e sempre sofria na mão dessas pessoas, até que um dia ele consegue viver bem com seu tio. Só que o tio dele sofreu um infarto e foi internado. Com isso ele teve que viver sozinho numa casa grande, que é a casa do tio dele. E lá ele encontra uma sala secreta, e nesse porão acaba tendo um demônio. E esse demônio fala que vai realizar um pacto com ele, meio que concedendo um desejo. Fala que o desejo dele é uma família. E a demônio acaba virando a irmã mais velha dele. Até que é bonitinho você sabendo tudo isso e pensa que é uma história de superação. E os dois até que vivem uma vida bonita. Dá até pra se emocionar em alguns aspectos. O problema é o eti, que acaba tendo duplo sentido. E meio que essa demônia é bem mais velha do que essa criança, e acaba tendo aquele eti bem estranho muitas das vezes. Mas tirando isso, é um mangá bem rapidinho e bem tranquilo. E também uma curiosidade, esse mangá era um doujinshi que depois virou um mangá com vários capítulos. Agora muitos de vocês vão adorar essa obra, principalmente para aquelas pessoas que gostam de eti, mas daqueles eti bem picantes. Sex in Dungeon. Nem preciso saber muito de inglês para tentar entender mais ou menos o que essa obra se trata. Confesso que fui ler esse mangá só por causa do conteúdo adulto que há nele, mas depois que fui lendo e vi que a obra é bem feita e esse conteúdo é bem aplicado. E fora que o protagonista é aquele protagonista bem determinado naquilo que ele quer fazer. Não vamos falar que ele é inteligente, e sim, ele é esperto. E ele tenta mostrar para os pais dele que ele consegue viver sozinho, que não há necessidade deles. E com isso ele acaba morando sozinho devido ao trabalho dos pais dele, que eles trabalham com exploração, deixando bem claro que é tipo Indiana Jones. Só que chega no momento, do nada aparece um labirinto no portão dele e ele vai lá desvendar o que é esse labirinto. E ele descobre que esse labirinto há um certo esquema de nível que precisa upar para matar determinados monstros. E só que para poder upar, ele precisa fazer coisas obscenas com garotas, como é falado na sinopse. Vocês devem estar pensando o que isso tem a ver com upar. Só que o mangá dá uma pequena explicação que até que você lendo, você fala que faz sentido. E nesse labirinto há umas recompensas para cada nível, que ajuda ele a pegar garotas. Como eu falei, o protagonista é bem esperto, e ele elabora as ideias e esquemas muito bons. E acaba acontecendo aqueles conflitos de mentes, tipo aqueles conflitos para ver quem é mais inteligente. Por causa que essa garota acaba percebendo que há algo de errado com ele, que tem algo misterioso por trás que ele está fazendo. E ele também percebe que ela está elaborando algum plano para atacar ele. E também acaba rolando um mistériozinho. Eu confesso que esse mangá foi melhor do que eu esperava. E também vamos falar da professora, que meio que ela virou também a best girl do mangá. Espero que vocês tenham gostado das recomendações de mangás que eu falei. E antes de finalizar, dá uma passadinha no canal, porque não há só essas recomendações. Há mais recomendações tanto de anime quanto de mangá. E não se esqueça de deixar o like se gostou do vídeo, se inscrever no canal para poder ver mais vídeos como esses. Obrigado por assistir até aqui e valeu!